Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, no podcast passado nós estávamos tratando sobre a situação das viúvas diante dos dízimos que nós entregamos e também mencionei a questão dos necessitados. Então, hoje, no livro de Tiago, no capítulo de número 2, versículos de 15 até o 26, nosso irmão Tiago diz-nos o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esse ensinamento do livro de Tiago tem normalmente dois problemas ou duas distorções que são muito comuns. A primeira delas é imaginar que somente as obras são necessárias e de que todo o restante do conjunto de ensinamentos do Novo Testamento não o são. Então, há um grupo de pessoas que imagina que porque está realizando boas obras não precisa cumprir outros mandamentos. Não é isso que Tiago está propondo. Tiago diz que as obras precisam ser acompanhadas da transformação que a fé gera no nosso coração. Como nos diz Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, a graça de Deus deve atuar em nós não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. Entender a graça como um ponto de chegada é entender que as obras podem nos salvar e que depois que nós fazemos as coisas boas, podemos descansar na graça salvadora. Ao contrário disso, Dietrich Bonhoeffer diz que a graça deve ser a mola propulsora. Porque alcançamos a salvação, devemos atuar como salvos parecidos com Jesus, como concidadãos dos céus. E então as boas obras começam a fazer parte do conjunto da nossa vivência diante de Deus. Além disso, Tiago nos propõe que aquele que verdadeiramente pretende se tornar alguém com expressão de religiosidade pura, sincera e equilibrada, deve ajudar os necessitados. A ajuda aos necessitados, como alguns pensam, não é um trabalho exclusivo e exclusivista dos dízimos que nós coletamos. Alguns pensam, nesse sentido, que a igreja se assemelha a um órgão do governo, como se, pelo fato de elas entregarem os seus dízimos e as suas ofertas na igreja, a igreja passa então a ter uma obrigação de assistência e de assistencialismo social. Uma igreja não é um órgão de assistência e nem de assistencialismo social, e nem é verdade, biblicamente falando, que todos os seus recursos devem ser direcionados para essa finalidade. A finalidade da ajuda social está dentro do âmbito da salvação, o que quer dizer que cada crente, individualmente, é responsável por ajudar cada pessoa necessitada que se achega até ele. Isso não impede a igreja, como corpo, como congregação, de também ajudar as pessoas, porque é função da fé. Uma vez que alcançamos a fé, nós precisamos fazer de tudo para que toda pessoa tenha Cristo todo. Isto é uma das declarações do que ficou conhecido como Pacto de Lausanne, um pacto que foi feito por todos os cristãos do mundo todo, num esforço conjunto na direção das missões, da pregação do Evangelho ao homem em todo lugar da terra e também na direção da assistência social, para que o homem todo seja alcançado e conheça o Cristo
todo. E o Cristo todo não é apenas aquele que salva a alma, mas é aquele que salva a consciência, é aquele que salva o corpo. E tudo aquilo que nós fazemos a partir de então, do ponto da salvação para a frente, tem a ver com a grande obra salvífica de Cristo em nós. Portanto, a questão dos necessitados é uma questão da igreja. É uma questão da igreja individualmente, cada um de nós, membros da igreja, ajudando os necessitados que se achegam até nós, e é uma missão da igreja, como corpo de Cristo, para que não haja nenhum homem necessitado sobre a terra. Entretanto, como você pôde perceber, isso não é uma descrição daquilo que é feito com os dízimos. E aqui eu relembro mais uma vez o texto de Jesus que nós já discutimos aqui em podcast anterior, quando ele está sentado na frente do gasofilácio observando as pessoas entregando os seus dízimos e as suas ofertas, e os fariseus então fazem o questionamento dizendo: já damos o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E agora, o que mais precisamos fazer? E Jesus disse: vocês precisam cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e vocês devem fazer uma coisa sem esquecer a outra. Jesus diz que os dízimos devem caminhar lado a lado com as ofertas e com a ajuda aos necessitados. Uma coisa não anula a outra. Portanto, para quem normalmente não congrega ou não compreende biblicamente estes assuntos, eles são muito misturados, mas na Bíblia cada um desses assuntos é tratado com a sua especificidade, e a Bíblia nos ensina a dar os dízimos para cuidar de pessoas, a dar as ofertas para suprir as necessidades das coisas e, ao mesmo tempo, cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Espero ter trazido clareza para você sobre estes assuntos. Meu desejo é que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.